história se passa em 2016. O governo, preocupado com as questões raciais do país, coloca como lei, como reparação social, o retorno dos negros brasileiros, né, de forma compulsória para a África, em forma de reparação social, corrigindo o erro da forma que ele foi criado, foi trazido, então vamos levar de volta. E, na verdade, isso é um pretexto para você fazer uma síntese, né, do passado e o futuro. Se você reparar bem, a peça trabalha com elementos do passado e ela se passa no futuro. Na verdade, o presente acaba sendo a síntese, acaba sendo o material de estudo da gente. E, na verdade, é um pretexto para a gente fazer uma análise do que está acontecendo hoje em dia. Não traz respostas nenhuma, na verdade, ele traz perguntas para o espectador, em situações teatrais. E essa situação teatral, só complementando, é a história desses dois primos, que são os dois últimos negros que estão no Brasil ainda, presos num apartamento, discutindo essas questões e decidindo se vão para a África ou se ficam aqui no Brasil. É surreal, mas é real também, é possível isso acontecer. Mas é claro que hoje em dia isso não vai acontecer no nosso país. A gente evoluiu bastante em termos de democracia, de relações pessoais, mas tem detalhes que precisam ser arrestados ainda. Então, eu não acredito que isso possa acontecer realmente. É apenas uma situação teatral para possibilitar o deslocamento de pensamento e uma reflexão sobre o assunto. E agregar também, não deixar essa discussão somente para certos grupos, para os afrodescendentes, por exemplo. É uma discussão nossa, do brasileiro. Né? Antes de tudo, uma questão de identidade brasileira desse espetáculo. Como era o meu primeiro texto, eu comecei a apresentá-lo para vários amigos, para pegar, colher informações e ver como é que ele estava chegando, né, de que forma ele estava sendo apresentado. E Lázaro, como é meu amigo, eu apresentei nesse sentido. Só que quando ele leu, ele começou a dar umas opiniões meio de encenador. Começou a falar de encenação. Esse cara é ator, mas está falando de encenação. Foi aí que eu levantei, joguei a ideia de talvez ele dirigir, ele pegou essa bola e seguiu. Como ator, né, você sabe como é que você faria o personagem. E essa peça me ensinou exatamente isso, eu tenho muito claro, que é a não impor a minha maneira de fazer. Claro que eu dava direções, indicações, mas o estímulo primeiro era assim, como é que você faria? O que é que você pensa sobre essa cena? E isso é muito libertador, porque você aprende a enxergar o outro como ele é. Claro que você tem anseios e tem necessidades que você vê assim, a cena precisa disso, dessa energia, mas por exemplo, é a maneira que eu gosto de ser dirigido. Quando o diretor me estimula, aí eu tenho uma opinião sobre o texto, sobre as coisas, a maneira de fazer. E esse olhar de fora foi muito legal. Gostei muito de ter a oportunidade de estar aqui assim, vendo esses dois caras que eu admiro profundamente e aprendi a admirar muito mais acompanhando o processo criativo. A diferença é que ele se enxerga naquele lugar. Porque às vezes a dificuldade do ser humano é conseguir se enxergar no lugar do outro. No caso de quem já foi ator, é um pouco mais fácil, porque você sabe das fragilidades que o ator tem. Quando você está em cena, criando alguma coisa, você está completamente nu, como se você estivesse nu. Em alguns casos até fica mesmo. Mas é como se você estivesse nu. Então é muito difícil você, no dia a dia do teatro, às vezes um dia tu chega lá, é super bacana, outro dia tu fica, para naquele lugar, tu não sabe para que caminho vai, ser uma encruzilhada, você não sabe para onde andar. O diretor ele vai lá e te dá a mão e não te carrega, ele te possibilita a escolha, ele faz com que você consiga escolher e ter um pouco mais de consciência de que caminho é esse que você está trilhando, que personagem é essa que está nascendo. E ele vai abrir portas, janelas e possibilidades, e você tem a possibilidade de escolher. Então isso eu acho muito inteligente e interessante da direção do Lázaro. Muitas vezes você é chamado para fazer, você como profissional faz várias coisas, né? Mas nem sempre aquilo que você está fazendo é exatamente o que você queria dizer. E esse texto realmente encaixou com tudo que eu estava a fim de falar. E há 6 anos que eu não fazia teatro, e eu acho que estou voltando assim, iluminado por Deus, por estar fazendo uma peça com essa equipe e falando dessa forma sobre esse assunto que às vezes as pessoas falam de um jeito um pouco ultrapassado, com um ranço, que a peça não tem. É bem humorada e inteligente. Eu acho que o espetáculo ele tem características propostas pelo autor que tem que ter uma engenharia, né? A gente tem que ter uma equipe muito competente. Porque o cenário
Tá ocupado. Porque, por exemplo, o autor ele escreve assim: o cenário é branco, parede branca, sofá branco, cadeira branca, geladeira branca, tabuleiro de xadrez branco. Como é que ilumina isso? Aí é um ajuste que tem que ser feito. A execução do cenário também que o Rodrigo Frota fez é diferente. O som a gente teve que chamar um técnico chamado Felipe Pires, que já tem experiência com esse som 5.1 para fazer. As questões foram mais técnicas e as outras criativas, na verdade, não foram dificuldades, porque foi prazeroso a gente, durante 2 meses e meio, ter esse assunto como tema e a gente ficar debatendo o tempo todo. E foi bacana porque a gente fez teatro mesmo, né? O espetáculo é uma comédia, vem se divertir com a gente também. Claro que tem elementos de tragédia, de absurdo, mas na verdade ele é um convite para a reflexão sobre a nossa relação com a África hoje em dia e no passado. Então venha refletir com a gente, juntos com os atores em cena, com o diretor, Namíbia Não. De sexta a domingo, na sala do coro do TCA, 20 horas. E quem quiser saber um pouco mais também, acompanhar um pouco, nós temos um blog, né? Temos o blog www.namibianão.com.br, né? O não sem o tio. Pode ser seguidor no Twitter também, Namíbia Não, @Namíbia Não. @Namíbia Não. Inclusive, a gente tem uma coisa: depois do espetáculo, as pessoas vão poder continuar interagindo com o tema, porque a gente vai criar uma rede de discussão, vai ser colocada no blog. Todo mundo que for assistir o espetáculo, coloca lá na urninha e a gente vai manter essa discussão, porque o espetáculo é para isso, não é para dar resposta, e sim para levantar reflexões. Exatamente. Então, diga sim a Namíbia Não.